Você já sentiu que o mundo pesa sobre seus ombros? Que as dificuldades da vida parecem te esmagar, roubando sua paz, sua clareza, sua força? Talvez você já tenha percebido que na vida não é possível controlar tudo, mas existe algo profundamente transformador, que está sim sob seu controle. Sua mente, sua resposta, sua força interior. A filosofia estoica não é um refúgio para os fracos. Ela é uma forja, onde os seres comuns são moldados em pessoas inabaláveis. E hoje, você vai aprender exatamente como se tornar forte emocionalmente. Não pela negação dos problemas, mas pela arte de enfrentá-los com sabedoria, serenidade e coragem. 1. A vida de Epicteto, a prova viva da resiliência. Imagine um homem acorrentado, seu corpo marcado por feridas, sua liberdade roubada, sua vida reduzida ao domínio de outro. Qualquer um em sua posição se entregaria ao desespero. Mas não ele, não Epicteto. Porque mesmo quando o mundo lhe tirou tudo, ele descobriu que ninguém podia lhe tirar o essencial, sua própria mente. E é aqui que começa a lição mais poderosa que um ser humano pode aprender. A forja da liberdade interior. Epicteto nasceu escravizado, numa Roma onde homens eram mercadorias. Submetido, humilhado, limitado, mas nunca derrotado. Pois ele entendeu, como poucos na história entenderam, que a verdadeira prisão não são as correntes no corpo, mas as correntes invisíveis da mente. Não são as coisas que nos perturbam, mas sim a opinião que temos sobre elas. Epicteto olhou para a própria dor, para os próprios limites, e percebeu algo revolucionário. O sofrimento não está no que acontece. O sofrimento nasce da interpretação que damos ao que acontece. Onde muitos viam injustiça, ele via treinamento. Onde muitos viam humilhação, ele via fortalecimento da alma. Onde muitos buscavam controlar o mundo, ele escolheu dominar a si mesmo. A chave da liberdade, o controle da mente. Esse é o verdadeiro poder. Epicteto não podia controlar o senhor que lhe dava ordens. Não podia controlar a dureza do chão que lhe servia de cama, nem as dores no corpo. Mas podia controlar o que pensava, o que sentia, como reagia. E foi nessa escolha, simples, mas profunda, que ele encontrou a liberdade que nem os homens mais ricos de Roma possuíam. Quer ser invencível? Então não entre em combate com aquilo que não depende de você. Epicteto, a verdadeira vitória. Epicteto provou que a liberdade externa é frágil. Basta uma guerra, uma injustiça, uma tragédia, e tudo pode ser tirado. Mas a liberdade interna, essa ninguém toca, ninguém rouba, ninguém destrói. Ele se tornou mestre de si mesmo. E mais tarde, mesmo quando conquistou sua liberdade física, já estava claro. Ele era livre muito antes de ser solto. Conclusão: a herança que ele nos deixou. Epicteto nos deixou uma herança que vale mais que ouro. Um mapa para quem deseja ser livre, forte e resiliente. A vida pode te arrancar muitas coisas. Ela pode te confrontar com perdas, dores e desafios que você jamais escolheu. Mas uma única coisa, sempre estará sob seu controle. O governo da sua mente, sua percepção, sua resposta. O homem não é livre porque faz o que quer. Ele é livre porque quer apenas aquilo que depende dele. Epicteto. Quando você entende isso, nem a dor te derruba, nem a injustiça te define, nem o caos do mundo te destrói. Você se torna, finalmente, inabalável. 2. A dicotomia do controle, a regra de ouro estoica. Há uma força invisível que arrasta o mundo para o caos. Ela se disfarça de preocupação, de raiva, de ansiedade, de frustração. Essa força não está fora de nós. Está na ilusão que cultivamos, de que podemos controlar tudo. Mas, e se você aceitasse de uma vez por todas que não pode? E se, em vez de lutar contra o incontrolável, você decidisse dominar o que sempre esteve ao seu alcance? Essa é a revolução silenciosa do estoicismo. E ela começa com uma simples distinção: a linha invisível da liberdade. Imagine uma linha, traçada no chão da alma. De um lado, o que depende de você.
seus pensamentos. Não suas ações, suas intenções. Sua resposta ao mundo. Do outro, tudo o que escapa ao seu domínio. Não é o que os outros pensam, o que sentem por você. O tempo, o passado, a morte, o acaso. As injustiças, as crises, os ventos contrários da vida. Epicteto nos ensinou. Algumas coisas dependem de nós, outras não. Essa é a regra de ouro. Simples, clara, mas ignorada por quase todos. O sofrimento desnecessário. Grande parte da dor humana vem do lado errado da linha. Queremos controlar a opinião dos outros. Queremos mudar o passado. Queremos que o mundo obedeça aos nossos desejos. E quando a realidade não nos obedece, como nunca obedecerá, nos frustramos, sofremos, reclamamos. Não busques que os acontecimentos ocorram como desejas, mas deseja que ocorram como ocorrem, e tua vida será serena. Epicteto. A serenidade não está no domínio do mundo, está no domínio de si. A liberdade está na escolha certa. Quando você aprende a reconhecer o que está sob seu controle, algo mágico acontece. Você para de desperdiçar energia com o que não pode mudar e começa a investir tudo em si mesmo. Você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser autor da própria conduta. Você deixa de reagir impulsivamente e começa a responder com sabedoria, porque agora você sabe. Seu poder está em como você escolhe ver, como escolhe sentir, como escolhe agir. Conclusão: a chave da liberdade interior. A vida é instável. As ondas do destino não pedem permissão. Mas quem vive segundo a dicotomia do controle se torna como uma rocha no meio do mar. Firme, sereno, inabalável. Você não controla o vento, mas pode ajustar as velas. Você não controla o que acontece, mas pode decidir como vai reagir. E nessa escolha, simples, constante e corajosa, você encontra a paz que tantos procuram fora, mas que só floresce dentro. Quem deseja ser livre deve primeiro aprender a distinguir o que pode e o que não pode controlar. Epicteto. A liberdade não está em mudar o mundo, está em mudar a si mesmo. 3. Treine seu autocontrole. A mente é como um músculo. Há uma batalha que acontece em silêncio. Ninguém vê, ninguém aplaude, ninguém percebe. Ela não acontece nas ruas nem nos campos de guerra. Ela acontece dentro da sua mente, dentro de você. O inimigo? A impulsividade. A raiva, o medo, a ansiedade, o descontrole. E quem não aprende a lutar essa guerra invisível será eternamente escravo dos próprios impulsos. Mas há um caminho antigo, silencioso e poderoso. O caminho do autocontrole, a forja do autodomínio. Fortaleza emocional não nasce do acaso. Ninguém acorda forte, ninguém acorda sábio, ninguém acorda inabalável. Ela é treinada, ela é cultivada, ela é construída. Assim como o corpo ganha força na disciplina do treino físico, a mente se fortalece no exercício diário do domínio sobre si. Nenhum homem é livre se não for senhor de si mesmo. Epicteto. Quando o mundo te testar, quando alguém te ofender, quando uma crítica ferir seu ego, quando o caos bater à sua porta, pare, respire, olhe para dentro e pergunte-se como um estoico perguntaria: isso está sob meu controle? Se sim, corrija, transforme, com sabedoria, com equilíbrio, com virtude. Se não, solte, desapegue, deixe ir. Porque lutar contra o que não está nas suas mãos é desperdiçar a energia que poderia ser usada para se tornar alguém melhor. Autocontrole não é se anestesiar, não é fingir que não sente, não é reprimir nem ignorar. É sentir tudo, mas não ser escravo de nada. Aquele que é dominado pela raiva, pela inveja ou pelo medo é mais prisioneiro do que aquele acorrentado fisicamente. Epicteto. A mente é um músculo. Se você não treina, ela enfraquece. Se você não pratica, ela se entrega aos velhos hábitos. Mas, cada vez que você escolhe o silêncio em vez da explosão, a calma em vez da pressa, a reflexão em vez da reação, você se torna mais forte, mais livre, mais senhor de si. Conclusão: a vitória sobre si mesmo. O mundo continuará sendo mundo,
As pessoas continuarão sendo pessoas. O caos, a injustiça, o acaso continuarão existindo. Mas quem treinou sua mente, quem aprendeu a dominar suas próprias emoções, caminha pela vida como uma rocha que não se dobra ao vento, como uma chama que não se apaga na tempestade. Não é o que acontece com você que importa, mas como você escolhe reagir. Epicteto. A verdadeira força não está em controlar o mundo, está em controlar a si mesmo. E quem vence essa batalha silenciosa, descobre que a paz nunca esteve do lado de fora. Ela sempre foi uma conquista interior. 4. Autoavaliação contínua, o espelho da consciência. Quando as luzes do mundo se apagam, quando o barulho lá fora silencia, só resta uma voz, a sua. E então surge uma pergunta que poucos têm coragem de fazer. Quem eu fui hoje, quando ninguém estava olhando? Porque não há como fugir de si mesmo. O espelho da consciência nunca mente. Ele reflete não o rosto, mas a alma, a jornada interior que poucos enfrentam. Vivemos em um mundo onde é fácil apontar para fora, culpar o outro, justificar as falhas, disfarçar os erros. Mas o estoico não foge. Ele se senta, encara a si mesmo e pergunta todos os dias, sem medo, sem máscaras, o que fiz bem hoje? Para reconhecer o progresso, honrar cada pequena vitória. Porque quem não percebe o bem que faz, logo desiste de fazê-lo. O que poderia ter feito melhor? Aqui nasce a humildade, o reconhecimento sincero de que ainda há trabalho a ser feito. Porque a perfeição não é o destino, é a direção. O que aprendi? Porque cada erro carrega uma lição. E cada dia vivido é uma página escrita no livro da própria evolução. Examine-se constantemente. Sêneca. O corajoso ato de se enxergar. Olhar para dentro não é confortável. É mais fácil fugir, se distrair, culpar o mundo. Mas a verdadeira força não vem de dominar os outros, vem de dominar a si. A vida não é curta, nós é que a desperdiçamos. Sêneca. Desperdiçamos tempo vivendo no automático, repetindo padrões, deixando os dias escorrerem sem reflexão, sem intenção, sem transformação. O estoico escolhe outro caminho. Ele faz da consciência seu lar, do autoexame sua bússola e da verdade sua única companheira. Conclusão, o caminho da verdadeira liberdade. Quando o dia terminar, antes que seus olhos se fechem, silencie o mundo e olhe para dentro. Seja honesto, brutalmente honesto. Não para se punir, mas para se lapidar. Porque a verdadeira liberdade não está lá fora. Está em ser alguém que você não precisa mais fugir. Enquanto não fizeres das tuas escolhas e das tuas ações um julgamento diário, estarás sempre à mercê do acaso. Sêneca, paráfrase. A vida se constrói assim, dia após dia, reflexão após reflexão, escolha após escolha. E quando você olha no espelho da consciência e vê alguém que honra seus próprios princípios, então e só então, você se torna verdadeiramente invencível. 5. A virtude da moderação. O equilíbrio é poder. Vivemos em um mundo de extremos. Risos forçados, vícios disfarçados de liberdade, exaustão mascarada de produtividade. Pessoas presas entre o tudo ou o nada, entre o prazer desenfreado e a renúncia cega. Mas o sábio não se perde nos excessos e também não se esconde na fuga. Ele caminha pelo meio, silencioso, firme, intacto, porque aprendeu o que muitos jamais entenderão. Moderação não é fraqueza, é domínio, o caminho do meio. O estoico olha para o prazer e o reconhece, mas não se curva diante dele. Ele aprecia o sabor, mas não se escraviza ao paladar. Ele desfruta, sem se perder. Da mesma forma, ele encara a dor, mas não se vitimiza, não a rejeita, tampouco a busca. Nada é mais admirável do que ver um homem que sabe suportar a pobreza com alegria, a abundância com modéstia e a adversidade com coragem. Sêneca. A moderação é uma arte esquecida. Numa era que glorifica o excesso, o estoico encontra poder no equilíbrio. Enquanto o mundo corre, ele caminha. Enquanto todos gritam, ele silencia. Enquanto muitos consomem para preencher o vazio, ele se basta. Porque o equilíbrio é poder, porque ele liberta.
Quem vive nos extremos é refém. Refém dos desejos, refém das reações, refém das circunstâncias. Mas quem pratica a moderação encontra paz onde os outros só veem urgência. Encontra força onde os outros cedem à fraqueza. O prazer, quando moderado, é fonte de tranquilidade. Quando excessivo, é prenúncio da escravidão. Epicteto, paráfrase. A moderação como virtude estoica. Para os estoicos, a vida virtuosa não é uma vida de negação, é uma vida de consciência. Não se trata de rejeitar o mundo, mas de saber como habitá-lo com equilíbrio. O sábio come, mas não devora. Fala, mas não se exibe. Ama, mas não se anula. Chora, mas não se perde. Ele sabe que aquilo que nos desequilibra, seja prazer ou dor, toma o controle da nossa alma. E o objetivo do estoico é ser livre por dentro, mesmo que o mundo lá fora esteja em ruínas. Conclusão, a paz de quem se basta. Moderação não é ausência, é presença. É saber o momento de parar. É saber o quanto é suficiente. É dominar o instinto com a razão. A alma equilibrada é aquela que nem se exalta com a sorte, nem se abate com a tragédia. Sêneca. No fim, não será o mais forte, o mais rico ou o mais veloz que permanecerá de pé. Será o mais equilibrado, aquele que soube viver com plenitude, sem excessos, sem carências, sem se perder de si. Porque o verdadeiro poder não é o de quem conquista o mundo, mas o de quem conquistou a si mesmo e escolheu a nobre arte da moderação. 6. A humildade de aprender. Só os fracos se acham fortes demais. Existe uma prisão que não tem grades e ainda assim mantém milhões acorrentados. Ela se chama arrogância. Acreditar que já sabe tudo. Acreditar que nada mais há a aprender. Acreditar que crescer é para os outros. Mas o verdadeiro sábio não se enxerga no topo. Ele caminha com a cabeça erguida, sim, mas o coração ajoelhado diante do saber. Porque só os fracos se acham fortes demais. E só os verdadeiramente fortes sabem o quanto ainda precisam aprender. O estoico como eterno aprendiz. O estoico é, acima de tudo, um discípulo da vida. Não importa quantos livros tenha lido, quantos anos tenha vivido, quantas batalhas tenha vencido, ele continua ouvindo, ele continua observando, ele continua questionando. Ninguém é livre se não for senhor de si mesmo. Epicteto. E para ser senhor de si, é preciso primeiro ser servo da verdade. Servo da razão, servo da realidade e não do ego. O sábio sabe que não sabe. A ignorância mais perigosa é aquela que se veste de certeza. O tolo se vangloria da própria visão estreita. O sábio se constrange com o próprio limite. A primeira coisa que um homem deve aprender é a reconhecer o quanto ignora. Sêneca. Quem acha que já chegou, para de caminhar. Quem acha que já sabe, fecha o livro da própria alma. Mas o estoico mantém as páginas abertas. Ele lê os sinais da vida. Ele aprende com o silêncio, com a dor, com o erro, com o outro. Até mesmo com os tolos ele aprende, porque os usa como espelho do que não deseja ser. Humildade é força silenciosa. Humildade não é fraqueza, é força contida. É coragem de dizer, não sei, mas quero saber. É o desapego da vaidade, a rendição da alma ao aperfeiçoamento constante. Porque o estoico entende, o caminho da sabedoria não é uma linha de chegada, é um eterno retorno a si mesmo. E cada retorno revela algo novo. Conclusão, o crescimento do espírito livre. A mente fechada não evolui, o coração orgulhoso não floresce. Mas o espírito humilde, esse se expande, esse se eleva. Esse se torna pouco a pouco aquilo que nasceu para ser. Um ser em construção, em vigilância, em ascensão. Não é a fortuna nem a fama que fazem o homem nobre, mas sua disposição constante de se tornar melhor. Marco Aurélio, paráfrase. No fim, a maior sabedoria não está em dizer, eu sei, mas sim, estou disposto a aprender, sempre. Porque aquele que aprende todos os dias, vence a si mesmo todos os dias. E essa é a mais sublime de todas as vitórias. 7. Viva guiado por princípios, não por emoções passageiras. O mundo muda. As marés sobem e descem. As pessoas amam, depois traem. Prometem, depois esquecem.
As circunstâncias giram como folhas ao vento. Nada, absolutamente nada, é garantido lá fora. Se você se ancora nas emoções, será levado pelas correntezas da vida. Mas se planta suas raízes nos princípios, nem o maior dos ventos te arranca do chão. O homem nobre se mantém firme, não porque o mundo é estável, mas porque ele é. Epicteto, paráfrase, a rocha no meio da tempestade. Quem vive guiado pelo desejo, oscila. Quem vive guiado pelo medo, se esconde. Quem vive guiado pela raiva, se perde. Mas quem vive guiado pela virtude, permanece. Seja como a rocha contra a qual as ondas se quebram, ela permanece firme e as águas se acalmam ao seu redor. Marco Aurélio, a vida te testará. Haverá injustiça, haverá ingratidão, haverá caos. E nesses momentos surge a escolha que define quem você é. Viver reagindo ao mundo ou viver respondendo aos próprios princípios. O poder de quem se guia pela virtude. O estoico não depende do humor dos outros para ser honesto. Ele não depende das circunstâncias para ser justo. Não é corajoso só quando é fácil, nem é moderado só quando convém. Ele é, porque escolheu ser, porque entende que a verdadeira liberdade não é fazer tudo o que quer, mas escolher todos os dias viver conforme aquilo que é certo. O caminho da felicidade é viver segundo a natureza da razão. Epicteto, as emoções são passageiras, os princípios não. A raiva grita, o medo paralisa, o desejo seduz, mas tudo isso passa. Vem como uma tempestade e vai. Se você se deixa guiar por isso, é como um barco sem leme, à deriva. Mas se você se ancora na justiça, na coragem, na moderação, na sabedoria, você não apenas atravessa a tempestade, você atravessa inteiro. Conclusão: a força que ninguém pode quebrar. O mundo pode tirar quase tudo de você: o dinheiro, o conforto, a reputação, até a própria vida um dia. Mas há algo que ele nunca poderá arrancar: seu compromisso inquebrantável com quem você escolheu ser. Nada impede que você seja honesto, que você seja justo, que você seja corajoso. Marco Aurélio. E quando o mundo desabar lá fora, quem vive guiado por princípios permanece de pé, porque a verdadeira liberdade não está em controlar o que acontece, está em nunca abrir mão de ser quem você decidiu ser. Essa é a força que nem o tempo, nem o acaso, nem o destino podem quebrar. 8. Decida entre desejo e felicidade. Nem sempre caminham juntos. Há uma prisão invisível, tão antiga quanto a própria humanidade. Ela não tem muros, não tem grades, não tem carcereiros, mas mantém bilhões acorrentados pelo desejo. Desejo de ser aceito, de ser admirado, de ter mais, de controlar o que jamais esteve nas mãos humanas. O outro, o acaso, o futuro. Se você busca algo fora do seu controle, prepare-se para ser escravo. Epicteto, a ilusão do desejo. O desejo é uma fome que nunca se sacia. Quando você acredita que só será feliz se o mundo for exatamente como quer, está, sem perceber, se tornando escravo da própria expectativa. Queremos que as pessoas nos amem e sofremos quando não amam. Queremos que a vida seja justa e nos revoltamos quando ela não é. Queremos que o vento sopre a nosso favor e nos frustramos com a tempestade. Mas o estoico observa essa dança e entende. O desejo desmedido é a raiz da inquietação. Aquele que deseja aquilo que não depende dele se torna refém do acaso. Epicteto, paráfrase. A escolha, desejo ou liberdade. A vida, então, coloca diante de nós uma escolha silenciosa, que poucos percebem. Desejar controlar o incontrolável, ou aceitar o que não depende de nós. O primeiro caminho gera ansiedade, frustração, sofrimento. O segundo abre as portas da paz interior. Quando você aceita que não controla as vontades alheias, que não tem domínio sobre o passado, nem sobre o rumo dos ventos, você para de guerrear contra a realidade. E nessa rendição, você descobre a verdadeira liberdade. A verdadeira felicidade está na aceitação. Não busque que os acontecimentos ocorram como deseja, mas deseje que ocorram como ocorrem, e sua vida será serena.
Epicteto. A felicidade não mora no mundo externo. Ela nasce quando você alinha sua vontade àquilo que depende de você. Não suas ações, seus pensamentos e seus princípios. O resto não te pertence. Conclusão: a paz que ninguém pode roubar. Quando você solta o desejo de controlar o que não controla, você não perde. Você se liberta, você deixa de ser marionete do acaso e se torna autor da própria vida. O desejo é uma corrente dourada. Brilha, seduz, mas acorrenta. A aceitação é simples. Não brilha aos olhos dos que buscam o espetáculo, mas oferece algo que nem o ouro, nem o poder, nem o aplauso podem oferecer. A paz de quem se basta. Feliz é aquele que deseja apenas aquilo que depende de si. Epicteto. No fim, você sempre terá essa escolha: ser escravo do desejo ou ser livre na aceitação. E é nessa escolha que mora a verdadeira felicidade. 9. Declare quem você deseja ser e viva como tal. Não é o destino que molda quem você é. Não é o sangue, nem a sorte, nem as feridas. É a decisão. Simples, intensa, irrenunciável. Você já se perguntou com honestidade brutal: que tipo de pessoa eu escolho ser? Corajosa? Justa? Sábia? Resiliente? Sim. Então viva como tal. Não amanhã, não quando tudo estiver calmo. Agora. Primeiro, diga a si mesmo quem você quer ser. Depois, faça tudo o que for necessário para sê-lo. Epicteto. O chamado à coerência. O estoico não vive à deriva. Ele não se molda ao humor do mundo, nem se curva ao que é conveniente. Ele declara, ele define, ele escolhe. E então, transforma essa escolha em conduta. Porque o caráter não se constrói no pensamento, se constrói na prática diária, na forma como você fala, como trata os outros, como se comporta quando ninguém está olhando. Você se torna aquilo que pratica ser todos os dias. Epicteto, paráfrase. Não espere o cenário perfeito, seja agora. Esperar pela situação ideal é adiar indefinidamente o próprio florescimento. A vida real é imperfeita. As pessoas falham. Você vai cansar, tropeçar, duvidar. Mas a virtude não espera o momento certo. Ela age no momento presente. Coragem não é ausência de medo, é ação apesar do medo. Justiça não é quando é fácil ser justo, é quando é difícil e mesmo assim você escolhe ser. Sabedoria não é apenas leitura, é conduta clara diante do caos. O estoico é forjado pela escolha diária. A pergunta permanece: quem eu escolho ser? E a resposta não está nas palavras, está nos gestos, nos hábitos, no silêncio. Não explique sua filosofia, viva-a. Epicteto. Conclusão: torne-se aquilo que admira. A maior obra de arte que você pode criar não está em livros, nem em paredes, nem nos olhos dos outros. Está em si mesmo. Você é o escultor e o mármore, a mão e o molde. A vida te oferece uma oportunidade única: declarar quem deseja ser e viver dia após dia como se já fosse. Essa é a liberdade estoica. Não depender do mundo para ser inteiro, mas depender apenas da própria decisão. Não espere por um bom rei, uma época propícia ou um mestre perfeito. Comece agora, com você mesmo. Epicteto ecoando a essência. Porque no fim, não seremos lembrados pelo que sentimos, mas pelo que escolhemos ser e por como honramos essa escolha. Conclusão poderosa: ser forte emocionalmente não é não sentir. É sentir tudo, mas escolher conscientemente não ser dominado por nada. A tempestade lá fora pode ser forte, mas a verdadeira força é manter-se inabalável aqui dentro. Se este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe. E lembre-se sempre: o homem não é perturbado pelas coisas, mas pela visão que tem delas. Epicteto.